Olá, meu amigo e amiga. Aqui no nosso país, todo mundo tem algum tipo de raiva de ladrões. Sobretudo quem já passou por alguma experiência, algum infortúnio. Quem já perdeu alguma coisa mediante um ato de violência do criminoso, alguém que perdeu alguma coisa em função de um estelionato, de um ardil, de uma malandragem, de um trambique. Os sentimentos ficam muito misturados. Vai a raiva, o ódio, o sentimento de impotência, muitas vezes até de vergonha também. E mais à frente, às vezes as pessoas são acometidas de um sentimento de revolta, porque a justiça pega o criminoso, mas as sanções que ele recebe não são sanções que são compatíveis com o dano que ele causou. Agora, quando o criminoso, ele é um criminoso, é um ladrão da vida pública no nosso país, muitas vezes as pessoas não conseguem ter muita raiva, porque não conseguem entender que o criminoso da ponta, aquele que assaltou, aquele que cometeu um ato grave, ele é fruto desse tipo de delinquente que ajuda com que a estrutura de uma sociedade como a nossa dê espaços para esse tipo de surgimento de criminosos, né? Hoje um deles veio aqui até as redes sociais, me refiro ao senhor Flávio Bolsonaro. E eu estou falando isso porque o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro assim o classificou como sendo um larápio, alguém que praticou crimes contra a administração pública, alguém que lavou dinheiro. E quando a gente olha a vida da criatura, a gente vê que o patrimônio dele é absolutamente incompatível com a renda de um servidor público, que é o que ele foi a vida dele inteira. Então, quando nós assistimos uma criatura dessa, mentindo para as pessoas, fazendo um estelionato eleitoral, para chegar até o poder, para se locupletar e livrar a barra de outros tantos criminosos, a gente tem que agir com muita contundência também. É por isso que nós temos esse nosso espaço aqui, a gente não pode dourar a pílula, não. No passado, alguém já disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Eu gostaria de fazer um reparo, né, fazer uma modificação para a nossa realidade aqui. O preço da nossa democracia é nossa eterna vigilância. Se nós não tivermos vigilantes em relação a esses ladrões da vida pública, de fato eles podem nos governar, eles podem nos assaltar de uma maneira muito mais contundente, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, e eu estou falando, fazendo essa abertura agora, porque eu vi há pouco o pronunciamento do senhor Flávio Bolsonaro e que terminou com os olhos cheios de lágrimas. Mas será que isso convence alguém? É muita mentira, é muita desfaçatez, é uma desinformação e eu não acredito que ele não saiba que o que ele está dizendo é mentira, mas ele mente a si mesmo. Então como é que a gente vai pegar leve com essa criatura? Nós estamos num tipo de debate aqui no nosso país completamente anômalo em relação à nossa história. Nós já tivemos gente de direita, conservadores, liberais, progressistas, pessoas de centro, de esquerda, todos debatendo alguma coisa dentro da vida pública, dentro de uma racionalidade. Mas agora não, nós estamos enfrentando delinquentes descarados que conseguem contaminar muitas pessoas com esse tipo de ardil, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mostrar aqui as cenas do Chorão, mas antes de mais nada é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui, venha participar do nosso portal, assista os nossos outros vídeos, dê sempre seu joinha, mande seu comentário no nosso papo de agora. No primeiro comentário ali você vai encontrar links da nossa campanha aqui para coisas muito importantes que nós estamos fazendo, uma forma de você ajudar com que o nosso parlamento tenha uma modificação, vai ser complicado, eu falarei disso para vocês aí, porque estou indo para as ruas aí, estou vendo coisas incríveis que eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, mas isso tudo faz parte aqui dessa nossa trincheira, né? Nossa trincheira de embates. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário, como eu disse para vocês, e se puder, prestigie também nosso clube de membros e vamos reforçar esse nosso espaço aqui, tá bom? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, começando aqui com algo que eu comentei mais cedo, né? Aliás, isso aqui, né, é a chamada dos jornais agora na internet. Sem citar nomes, Flávio lê carta de Bolsonaro, deixar diferenças de lado. O Flávio Bolsonaro veio para as redes para fazer um pronunciamento baseado numa carta que o pai escreveu, ou teria escrito. Enfim, uma coisa toda insossa, que é o mais do mesmo, né? Que ele está carregando o manto do pai, que o pai quer Deus, pátria, família, liberdade, aquela história toda que você já conhece. Mas o Flávio Bolsonaro é um delinquente que nunca aprendeu nada na vida, a não ser desenvolver falcatruas ou métodos de falcatruas para botar muita grana no bolso. Então ele tem dificuldade de falar de coisas objetivas. Ele nunca estudou, então nunca se preocupou, então como é que ele vai apresentar alguma coisa concreta? Então cai no vazio. Bom,
Mais cedo eu mostrei isso para vocês. Aliado de Flávio Bolsonaro no PL diz que ele é corrupto, mas é cristão. Vejam a que ponto nós chegamos aqui no conservadorismo do Brasil. Então, o cara ser cristão, então ele pode ser absolvido de todos os crimes. Aí ele é assassino, mas é cristão. Aí ele é estuprador, mas é cristão. Aí ele é defraudador, mas é cristão. Gente, não dá, né? Vamos melhorar aí o nível. Agora, vejam o nível de contaminação que algumas mentes e corações tiveram nesse campo conservador, né? O cara dizia que alivia o Flávio, que ele é corrupto, né? Ou seja, ele é ladrão, mas é cristão. Pô, até rima, né? Aqui uma dessas pessoas da direita, eu diria até da extrema direita, mas com viés meio de liberalismo, está dizendo algo que a gente tem que concordar, que Flávio Bolsonaro não ganhará essas eleições, e eu completo, já tenho dito aqui para vocês. Ele já tem o plano de fuga, ele já tem o pé de meia fora do nosso país, já tem dinheiro lá fora, ele não prestou contas daquele dinheiro do filme que eu disse para vocês no primeiro dia, que ele não iria prestar contas, porque é dinheiro roubado, ele não tem como ele prestar contas que esse dinheiro foi totalmente usado de forma lícita. Ele está o tempo todo com o irmão e com os outros membros da quadrilha, lá no Bahrein, que é paraíso fiscal. Gente, e ele não vai prestar contas. E o outro sócio dele, o Farias, também não vai prestar contas, que também foi surpreendido, né, pela imprensa com a revelação que fez rachadinha no gabinete dele. Então, o que eu digo, olha, está sendo também confirmado, acompanhado por esse candidato aqui, o Renan, que é da direita, eu diria extrema-direita. Vamos lá. Ações públicas. Não é uma opinião minha, isso são dados da realidade, são Os dados da realidade é que ele é ladrão, né? São fatos, né? dados concretos. É do Flávio uma das frases, quem interessa arrumar briga com o judiciário. É do próprio Flávio essa frase. Mas vamos lá. Vamos supor que você ache isso ainda do Flávio. Eu acho que você está iludido. Não muito, não pouco, muito. Você está completamente perdido. Mas vamos prosseguir. O Flávio Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, sob nenhuma hipótese. Isso porque nem saiu as outras coisas que sairão nas próximas semanas. Ele sabe que vão surgir mais coisas do Flávio. Todo mundo sabe. A quantidade de escândalos que envolvem o Flávio, ela é assustadora, porque o Flávio nunca quis ser presidente. O Flávio sempre que está lá em Brasília para fazer negócios. O lance do Flávio é ficar rico e comprar imóveis. Aí Ficar rico e comprar imóveis, né? ele arranca o imóvel do Richarlison lá na praia de Angra dos Reis, pega um monte Essa história do imóvel do Richarlison, gente, é um absurdo total, né? Aonde o Flávio mete a mão é para fazer negócio. Quase que um psicopata, né? Ele só enxerga coisa que tem dinheiro, onde ele pode arrancar dinheiro. Ele e as pessoas próximas dele. de imóvel em área de milícia. É isso que o Flávio gosta de fazer, comprou uma mansão. O que o Flávio gosta é de imóveis. Ele gosta de imóveis, então ele tem mandatos para construir imóveis. Se você gosta de imóveis, talvez eleja o Flávio presidente. Ele não vai conseguir, mas Então, é o que as pessoas desse campo enxergam. Nós estamos falando de alguém de direita, né? Que enxerga exatamente isso. Ninguém coloca a mão no fogo por essa criatura. Flávio Bolsonaro defende Valdemar investigado por desvio de emendas. Saberá dar as respostas. Gente, alguém apontado como sendo um ladrão pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, defendendo alguém que já foi ladrão, né? E que, pelo que a gente está vendo agora, o orçamento secreto, continua na delinquência, continua na ladroagem. Então, a gente fica calmo, a gente tem que manter uma calma, né, uma sobriedade, vendo o nosso país correndo esse tipo de risco de ladrões conversando, fazendo trambiques para assumirem o governo do nosso país. Então não dá para a gente pegar leve, né, gente? Já passou o tempo que a gente tinha debates civilizados, com gente de direita, a gente podia argumentar, a gente falar de propostas, de visão de mundo, visão econômica, visão do Estado. Não, não se trata mais disso. Nós temos que fazer a nossa vigilância para evitar que ladrões nos governem. Gente, você ser governado pelo ladrão que assaltou a sua casa, você consegue imaginar isso? Pois bem. Falando disso, Sóstenes e outros 2 deputados do PL são laranjas de Valdemar com emendas de jornal. O Estado de São Paulo fez uma matéria mostrando que o senhor Sóstenes, na verdade, ele já era um laranja do Sr. Silas Malafaia. Ele é o braço do Silas Malafaia, foi office boy, o empregado do Silas Malafaia que o colocou nessa condição aí. Com essa dinheirama que foi apreendida no apartamento dele, era 500 mil reais, né? Só que ele já tinha gasto 30. Então ficaram 470 mil, 469 uns quebrados lá. Dinheiro esse que ele não vai ter de volta, porque é um dinheiro que ele não consegue provar a licitude desse dinheiro. E quando a gente vê que ele foi laranja do Valdemar da Costa Neto, o que significa isso? O Valdemar não é deputado. Então, o Valdemar pegou 3 laranjas para distribuir dinheiro.
O líder da Câmara, do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, e os deputados Luiz Carlos Mota e Capitão Alden aparecem como autores formais de 119 milhões em emendas parlamentares de comissão, que, segundo a investigação da Polícia Federal, teriam sido controladas pelo presidente do partido, Valdemar da Costa Neto. As informações são do jornal Estado de São Paulo. O Sóstenes fez indicação, junto com os outros dois deputados, de emendas que ele nem sabe para que lugares são, para que servem, enfim, porque ele estava de laranja do Valdemar da Costa Neto. Essa é a Orcrim, gente, por isso que brota dinheiro no apartamento dessas criaturas, né? Aí vamos aqui ao estelionatário chorão, e aí, mais uma vez, gente, eu confesso a vocês que eu fico constrangido também de falar essas coisas que eu falo, porque eu sou da área jurídica, eu sempre tive muito cuidado com as palavras. E a gente tem que ter responsabilidade do que a gente fala. Mas quando você está diante de um vigarista, o que você vai dizer? Vai dizer, não, Vossa Excelência é uma pessoa que não se coaduna moralmente com os princípios da lei. Não, gente, no português claro, é vigarista. E aí é o seguinte, a prova é o comportamento que ele tem, irresponsável e criminoso de falar as coisas que ele fala. Hoje ele veio a público e no final ele chora dizendo coisas como essa aqui. Por que o Brasil não deveria ser tarifado, mas é uma decisão política do governo americano. O Brasil acabou de ser tarifado também, mais 55% pela China. Não sei quem vocês acompanharam de ontem para hoje. O que excedesse uma cota, né, de exportação de carne. Primeiro ele mente, né, que foi para os Estados Unidos defender que o Brasil não seja tarifado. Todo o setor empresarial do nosso país já sabe que ele é um estelionatário, que ele foi lá usar o tempo de 5 minutos, não para defender o Brasil, mas para defender a sua própria pele e fazer filminho para botar nas redes sociais. Todo mundo já manjou isso, que é uma pessoa que não tem a menor credibilidade para governar absolutamente nada. Todo mundo sabe isso que o Renan acabou de falar, que ele é um fazedor de negócios. Ele nunca teve preocupação em aprender absolutamente nada para ajudar a modificar nada na sociedade brasileira. Aí segue ele aqui. Carnes para a China, além dos 12%, que o Brasil já é tarifado quando exporta a carne para lá, o que excedesse essa cota seria mais 55%. Então a gente está falando de 62% de tarifação da nossa carne brasileira a partir do momento que essa cota ela é estourada. E estou disposto também a buscar, né, o governo chinês, a embaixada aqui para... Gente, olha só, vamos desmontar aqui o estelionato da criatura. Primeiro que o governo chinês não está taxando a carne brasileira. Os chineses estão preocupados com o seu mercado interno, com os produtores rurais internos lá na China. Eles não querem deixar uma invasão de proteínas chegarem na China e acabarem ou destruírem os seus produtores internos. Então eles fizeram um freio de arrumação, praticaram aqui uma contenção, tarifando esses produtos para que eles não cheguem mais baratos na China do que os produtores lá conseguem fazer. Agora, vocês acham que o Flávio Bolsonaro, sendo um traidor da pátria, e toda vez que fala em China é só para atacar a China, ele que se apresentou para os Estados Unidos dizendo que ele será um baluarte, será um cão de guarda para atacar a China, para defender os interesses dos Estados Unidos, vocês acham que o governo chinês vai receber esse traidor, que ele tem algum tipo de credibilidade para negociar seriamente, para falar seriamente sobre alguma coisa? Muito pelo contrário. O governo chinês sabe que se essa criatura chegar lá, que será uma pessoa hostil, será uma pessoa que criará dificuldades das relações que existem hoje entre Brasil e China, que são as maiores no campo econômico ou são maiores do que as que existem com os Estados Unidos. Também pedi que isso não aconteça. O Brasil acabou de ser retirado também mês passado da lista, da relação da União Europeia para exportação de proteínas, né, com uma tarifa diferenciada. O Brasil nem pode nem exportar mais algumas proteínas para a Europa, porque o Brasil não atendeu algumas exigências sanitárias por parte da Europa, quer dizer, um protocolo que o Brasil não seguiu, quer dizer, incompetência mesmo, gente. Então não adianta querer... Gente, é muito vigarista, gente. É muito vigarista. Não foi nada disso. A União Europeia, vocês sabem, eles fazem lá uma série de pressões, os produtores lá, para que os produtos também não cheguem baratos lá na Europa. Então, eles criaram uma barreira, porque o Brasil utiliza alguns insumos, alguns antimicrobianos nas rações, que os europeus estão agora dizendo, olha, não queremos mais carne que venha de origem de países que façam uso desse tipo de medicamento. Que aqui no Brasil são produtos absolutamente legais, aprovados pela Anvisa, enfim. O que o governo brasileiro fez em relação a esses setores, olha, foi dizer para eles, olha, na Europa estão querendo criar barreiras em relação a isso.
ou vocês suprimem esse tipo de coisas que vocês estão utilizando aqui, senão vão ter dificuldade lá. Enfim, é uma coisa que o governo vai fazer o quê? É lícito aqui dentro, o governo não pode proibir, não tem essa canetada, e a coisa é a luta de mercado. Mas aí vai o estelionatário dizer que é a questão que envolve o governo, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês, gente, está em matérias, está no jornal aqui. Eu posso colocar no primeiro link aqui, ó, veto à carne brasileira, o governo responsabiliza o setor produtivo por adequação às exigências da União Europeia. Essa aqui da China. China pode elevar a tarifa de carne brasileira a 67%. E aí o estelionatário termina chorando, né? Com o olho cheio de lagriminha. Agora, esse caminho para o fim do governo. Todo cheio de lagriminha nos olhos, porque pegou a cartinha do papai. E o papai encarcerado, né? Vendo o filho que vai perder a eleição também. Partido das tarifas. A gente aprendeu bastante com os acertos, com os erros. E vai dar certo, pessoal. Tá? Quero mais uma vez pedir aí que vocês compartilhem essa live. Estou colocando daqui a pouquinho, já está nas redes sociais a carta, para vocês possam... Olha, cheio de lágrimas, né? O que é que engana mais o povo, né? De uma maneira geral, né, gente? As pessoas estão vendo conteúdo como o nosso aqui. Hoje o Estadão falou de orçamento fora de ordem. Vou comentar muito isso de vocês. Eles estão batendo de frente aqui com esse orçamento secreto, que é uma excrescência absoluta que existe no nosso país. Eu acho que o presidente Lula tem que encampar essa batalha, porque nós vamos ter agora, nessas eleições, muitos parlamentares que vêm desses feudos, com utilização de verbas públicas de forma absolutamente distorcida. Quem está rodando a sociedade como eu estou rodando, aliás, amanhã eu vou colocar um vídeo para vocês aqui, dessas minhas andanças, desse domingo eu vou colocar aqui para vocês, e eu estou me deparando com bolsões, onde está sendo perceptível esses currais eleitorais, com volumes de granas gigantescos para comprar cabos eleitorais, prefeitos, vereadores, pessoas de um modo em geral, com todo tipo de benesse, dada por esse tipo de excrescência. Então tem que ser uma coisa que nós temos que combater, e se eu chegar lá, gente, olha, prometo a vocês que a pancadaria vai ser imensa em relação a essa excrescência, né? Para terminar, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui apoiando a nossa caminhada. Eu sempre gosto de colocar aqui esse link aqui, que eu coloco no primeiro comentário, para você dar uma olhada aí como é que estão as mudanças nas campanhas eleitorais aqui no nosso país, tá bom? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço e olha, eterna vigilância, né? É o que nós faremos sempre. Um grande abraço, tchau.